Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre a seleção brasileira que perdeu para a Bolívia de 1-0, mas eu não vou ser a pessoa que vai me incomodar por causa de uma derrota na altitude de 4.000 metros de La Paz. É até covardia com os atletas, porque assim, não é uma questão apenas de oxigênio, né? Que aí é obviamente o efeito mais grave, porque fisicamente os atletas não estão acostumados com um ar tão rarefeito, né? E aí é aquele negócio, tem um desgaste físico muito mais acelerado, muito menos oxigenação, é perigoso para a saúde dos atletas. Os atletas bolivianos, né? A Bolívia tem uma concentração da maior parte da população na capital La Paz, onde está essa altitude, eles estão mais acostumados desde criança para isso. A questão é, quem não está acostumado se ferra. O Brasil não é um país conhecido por ter grandes cadeias de montanhas, grandes altitudes, né? O Brasil, assim, São Paulo tem uma altitude um pouquinho maior, 600, 700 metros, né? Mas não é algo que realmente faça uma diferença da noite para o dia, né? Eu acho que eu vou até usar um exemplo aqui, talvez seja ruim, porque talvez muitos de vocês não conhecem, mas não acompanhem, melhor dizendo. Acho que conhecer Fórmula 1 todo mundo conhece, mas a Fórmula 1 ela anda ao redor do mundo todo. A maior parte das pistas é em nível do mar, né? Alguns vão variar um pouquinho, né? A Áustria já está uns 400 metros acima. E o Brasil, acho que até onde eu sei, é o segundo país com maior altitude para a pista, né? Que é Interlagos, são 700 metros acima do nível do mar. Mas não altera quase nada, é 3% a menos de densidade do ar. Então, se o carro anda mais de reta, anda, mas ainda tem o efeito do vácuo, os carros podem abrir mão um pouquinho de pressão aerodinâmica para tentar aproveitar as boas velocidades de reta que o circuito tem. Então, assim, não é um efeito muito grande. Então, assim, você está pilotando em São Paulo ou pilotar no Rio de Janeiro, que é no nível do mar, vai ver uma diferença, mas é muito sutil. Isso muda de figura quando a gente vai para Hermanos Rodrigues. A Fórmula 1 anda no México, né? Que a cidade do México fica a mais de 2.000 metros de altitude, né? E o circuito de Hermanos Rodrigues, né? Nessa altitude, ele fica, por exemplo, 15% a menos de densidade do ar. O que isso quer dizer? Que os carros eles vão ter 15% a menos de pressão aerodinâmica, ao mesmo tempo que eles têm 15% a menos de resistência do ar. Então o carro anda muito mais rápido de reta, né? Mas a questão o ar é tão pouco denso que ele não tem equilíbrio nenhum de curva. Aí o que eles fazem? Ficam colocando aquela asa gigante que eles usam em Mônaco, que é onde você precisa de mais pressão aerodinâmica para ter um mínimo de estabilidade, porque mesmo com essa asa gigante, eles estão andando mais rápidos de reta que andam normalmente em Monza. É que bizarrice. Esse que a altitude faz, eu estou falando de 2.000 metros. Esse jogo foi de 4.000 metros de altitude. Então, assim, 30% a menos de densidade do ar, talvez, e olha que a conta pode ser até exponencial, pode ser mais do que isso. Muito menos oxigênio, muito menos nitrogênio. É uma sensação bizarra. Isso atrapalha a oxigenação do cérebro, traz efeitos colaterais ruins para quem não está acostumado. Então, a verdade é que assim, é uma situação muito, mas muito cruel com os jogadores. E a verdade é que não é apenas isso. A bola, ela voa mais rápido. Eu vou até fazer uma outra analogia com o esporte, no golfe, né? Existia um campeonato que acontecia na cidade do México também, os mesmos 2.000 metros de altitude, né? E assim, os caddies, que são os caras que carregam os tacos, eles têm lá o mapinha do campo, eles mostram a distância para o golfista, né? Do quão longe ele está da bandeira, até para indicar qual taco que ele tem que usar. Só que como tem 15% a menos de densidade do ar, a bola voa 15% a mais, né? E aí o que acontece? Os golfistas eles têm que reduzir os tacos, né? Uma tacada que é, por exemplo, um ferro 8, eles colocam um ferro 9, né? Porque a bola vai viajar mais. Então, assim, se eles colocassem o mesmo taco aqui no nível do mar, a bola passa a bandeira, né? E aí a gente fala isso pro futebol. A 4.000 metros de altitude, a bola vai andar mais, ela vai voar mais, você vai fazer uma força para um chute, uma bola alta, ela vai passar por cima do gol. Então, assim, é um negócio bizarro. Isso acontece até no futebol americano. Lá, de novo, cidade do México, porque as coisas acontecem lá quando vão fazer eventos no México, né? Eles já fizeram um jogo no futebol americano no Estádio Azteca. E aí, o que acontece? Normalmente, o passe mais forte do futebol americano, 50 jardas, entende? O Mahomes foi lá fazendo um treino e conseguiu um passe de quase 80 jardas. Assim, porque a bola voa muito mais. E isso é um problema. O jogador tem que fazer esse ajuste rápido. É um ajuste para uma partida que ele não vai fazer em anos, né? Porque a gente não vai ver esses atletas voltando em La Paz, a não ser que tenha uma partida da Libertadores por lá. Então, assim, fisicamente, tecnicamente falando, é um castigo para os atletas. Dá medo de ver os atletas passando mal, de ver os atletas se lesionando. No final, 1-0, não achei a atuação do Brasil um desastre. Aquele negócio, Bruno Guimarães foi burro, fez um pênalti que também, vamos ser sinceros, se é que foi pênalti mesmo, né? Mas acontece, faz parte, né? Tipo, ter esse tipo de situação.
E não é a derrota para a Bolívia que muda a situação do Brasil. O Brasil termina eliminatórias com a campanha que é a pior desde 2002. Por incrível que pareça, 2002, com aquela seleção absurda de talento, a gente teve e que quase, eu não sei se a gente foi para repescagem ou quase, né, foi, né, mas foi uma campanha horrível. O Brasil ficou em quarto, o que, curiosamente, não é uma campanha de repescagem nem nos moldes antigos, que agora a repescagem foi para o sétimo lugar. Então, assim, a Bolívia foi para a repescagem, né? Então, assim, a Bolívia se aproveitou da derrota da Venezuela para a Colômbia de 6-3. A Colômbia do Nestor Lourenço está jogando muita bola, né? Mas a questão é, o Brasil com essa classificação, né? Tipo, tá em quarto lugar, a campanha é ruim, o Ancelotti pegou o bonde andando, mas mostra assim, quão destrutivo foi os trabalhos de Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior. O Brasil fez uma eliminatória horrível, né? E o Ancelotti chegou agora, tá tentando consertar as coisas. Vamos ver o que ele consegue, né? Tipo, o que ele fez até agora na seleção ainda é muito pouco para ver o quanto vamos estar competitivos, né? Para a Copa do Mundo ano que vem. Mas lá ele vai ter tempo, sequência e mais do que isso, não vai ter altitude. A não ser que a Copa do Mundo invente de jogar em Denver, né? Porque Denver tem altitude, mas é 1.100 metros. Existe um efeito, mas é muito menor e não é uma coisa que é o suficiente para os atletas passarem mal, né? Então, vamos ver aí agora os próximos preparativos. É o fim dessa data FIFA para o Brasil. Os jogadores voltam para os seus clubes, mas é o fim das eliminatórias. Quarto lugar para o Brasil, nada de também terrível, assustador, né? Tipo assim, quarto lugar, foi ruim a campanha, mas assim, poderia ter sido pior, visto que a gente não jogou de bola na mão do Diniz, do Menezes e do Dorival Júnior. Eu esperava até pior. E assim, tem esperança de ver tempos melhores agora pela frente, sob o comando do Ancelotti, e também sobre a aparição de novos atletas para o Brasil, como é o caso do João Pedro, o próprio Estevão. Tem atletas surgindo que podem ajudar a seleção brasileira a ter desempenhos melhores. Então, a ver o que acontece, gente. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.